possamos frutificar. Esvazia o neto dele mesmo, Pai, e que ele possa, através do Teu Santo Espírito, ser usado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom dia, irmãos. Melhorou? Bom dia? Menos abafado, né? A máscara não ajuda. Bom dia, bom dia. Todos bem? Na graça e na paz? Que bom. É bom estarmos juntos aqui na casa do nosso Deus, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome desse maravilhoso Deus. Dando continuidade à série de reflexões que estamos tendo no livro de Gênesis, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 37. Livro de Gênesis, como os irmãos sabem e lembram, foi escrito por Moisés, lá perto do povo entrar na terra prometida, um pouquinho antes ali deles entrarem na terra prometida, então. Gênesis, capítulo 37, então, a história de Jacó é retomada, então, no livro, tá? O nosso texto base de hoje começa a partir do verso 12 do capítulo 37. Mas eu queria voltar um pouquinho com os irmãos, queria ler um pouquinho antes, para a gente se contextualizar melhor e tentar entender o que Deus tem a nos falar nessa manhã. Então, eu queria ler com os irmãos a partir do versículo 1 do capítulo 37, tá? Diz assim o texto. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, os irmãos me perdoem, mas eu queria ler nessa versão hoje, então, tá? Então, se vocês puderem acompanhar, quem tiver outra versão, eu agradeço. Diz assim o texto, versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Verso 12 agora. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando ele estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém.
Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: "O que é que você está procurando?" Ele respondeu: "Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos?" Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã." Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. "Lá vem o sonhador", diziam uns aos outros. "É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos." Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: "Não lhe tiremos a vida." E acrescentou: "Não derramem o sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele." Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Vamos orar? Deus bendito, obrigado, Pai, que podemos estar aqui para meditar sobre a Tua palavra, ó Deus. Clamamos a Ti, ó Deus, que Tu possas nos esvaziar de nós mesmos e que Tu possas falar, ó Deus, diretamente aos nossos corações, ó Deus. Que a Tua palavra seja edificante para as nossas vidas e que saiamos daqui, ó Deus, transformados, ó Pai. Deus, livra-nos de qualquer pecado, de qualquer pensamento impuro. É assim que oramos, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Meus irmãos, eu queria começar com uma rápida biografia do início da vida de José, que é narrada aqui no livro de Gênesis, tá? Então, José nasceu antes, lá no capítulo 34, falado muito pouco sobre o nascimento de José, mas a partir, então, do capítulo 37, a gente tem a história de José sendo contada com mais detalhes. José, então, era o 11º filho de Jacó, né, já chamado de Israel, primeiro filho de Raquel, uma das esposas, então, de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Olha que privilégio, né? Que avô e bisavô de nomes ele tinha, então, né? A Bíblia nos conta aqui, que ele, a partir da contagem dessa história, que ele era um jovem que tinha 17 anos de idade e ele pastoreava, né, os rebanhos do pai, juntamente com seus irmãos. Então, ele já trabalhava. O texto nos conta que ele já era um trabalhador, né, pastoreando os rebanhos do pai, juntamente com seus irmãos. No verso 3 do capítulo 37, que a gente acabou de ler, fala que ele era o filho mais amado de Jacó. Lendo aqui esse verso, diz assim: "Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice." Então o texto é bem claro. Ele era o filho mais amado, então, por Israel. Aí já uma conclusão minha, talvez até o filho mais mimado, né? Então era o filho mais amado, talvez até mais mimado, então, por Jacó. Ao ponto de Jacó fazer-lhe uma túnica de mangas longas, uma túnica bem colorida, uma túnica muito bonita. Então ele de fato tinha preferência por aquele filho, né? E isso deve ter causado algum tipo de estranheza entre os outros irmãos, com toda certeza. Por quê? Porque os irmãos viam aquilo e passaram a não gostar mais de José, né? Por conta daquele tratamento desigual. Uma dedução minha também, tá? Não está no texto bíblico isso. Mas José não era um dedo duro? O que vocês acham? Vejam lá no verso 3 ainda do capítulo 37, que ele trazia más notícias deles, de quem? Dos irmãos dele ao pai. Ele era um dedo duro. Então, talvez aquilo fosse uma coisa até que agradasse a José, né? Olha, pai, eu sou o queridinho do papai. Eu sou o menininho do papai. Então, se eu falar mal dos meus irmãos, de repente eu passo a ser cada vez mais o menininho do papai. Aquele queridinho do papai. Conclusão minha, tá, irmãos? Isso não está no texto bíblico. Mas parece-me que ele era um dedo duro, né? Porque ele trazia essas más notícias, então, ao pai dele, falando dos seus irmãos. No verso 4 do 37, fala que ele era odiado, então, pelos seus irmãos. Talvez algumas pessoas podem até falar, brincando, que José vivia no mundo das nuvens, né? Não, José era um sonhador.
vivia no número das nuvens. O negócio dele era sonhar e pegar esses sonhos e contar para os irmãos e para o pai dele. Ele era um grande sonhador. Ele não vivia no mundo real. Ele não vivia no mundo de realidades. E por conta disso até, talvez ele não tivesse nenhum problema de chamar a atenção para si. Imaginem vocês chamando os seus irmãos, e os irmãos venham cá, eu quero lhes contar um sonho. A gente pode até fazer isso, né? Mas se esse sonho falar que eu sou o cara, que eu sou o feixe que ficou em pé, e que vocês são os feixes que se curvaram na minha presença, né? É meio esquisito nisso, né? Mas ele não tinha o menor problema com isso. Ele chamou os irmãos e contou o sonho então para os irmãos. E chegou a ter outro sonho também, né? E contou para o pai também. E o pai ficou preocupado com aquilo. E o pai dele começou a ficar pensativo em cima daquilo. E eu começo a pensar comigo também. Será que o pai dele não pensou, o que eu fiz com esse menino? Quem esse menino acha que é? O que ele pensa que é? Pensando que eu, a mãe dele e os irmãos agora vamos nos curvar perante dele? Será que ele vai governar, então, a gente? Ele vai ser nosso líder, nosso governante maior, supremo? O que eu fiz com esse menino? Como é que eu eduquei esse menino? Pensamentos meus, tá, pessoal? O texto bíblico não traz isso, tá? À medida que ele contou o primeiro sonho, e já viu qual foi a reação dos irmãos, ele teve coragem de contar um segundo sonho também. Então ele teve outro sonho depois e contou esse segundo sonho. Ele era muito audacioso com isso, né? Ele era corajoso dessa forma. Ele já viu qual tinha sido a reação dos irmãos. Ele já viu qual foi o sentimento, já tinha visto qual era o sentimento que tinha sido nutrido nos irmãos dele, quando ele contou o primeiro sonho. Mas ele não estava nem aí para isso, né? Ele foi lá e contou o segundo sonho. E dessa vez o pai dele chegou até a repreendê-lo também, né? Para que ele parasse para pensar um pouco quem ele pensava que era, quem ele achava que ele era, sonhando daquela forma, pensando daquela forma. Meus irmãos, eu queria que a gente parasse agora para pensar um pouco sobre algumas questões bem práticas nesse texto. A partir do verso 12, então, tem um ponto que me chamou muita atenção, que é a questão de obediência e dependência de Deus. Vamos ler o texto novamente, a partir do verso 12? Diz assim: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá lá, né? Então, vá lá, então, ver seus irmãos, olhar seus irmãos. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando ele estava no vale de Hebrom. Só até aqui por enquanto. Meus irmãos, um cenário de fundo aqui, dessa preocupação de Jacó, talvez tenha sido algo que aconteceu no passado. Não sei se os irmãos se lembram, mas os irmãos de José, lá em Siquém, fizeram uma besteira muito grande, quando a irmã deles foi violentada. Eles mataram todos os homens daquela região. Saquearam aquela região, né? Então fizeram coisas abomináveis naquela região. E imaginem onde eles estavam agora. Lembra onde eles estavam agora? No Vale de Siquém, pastoreando rebanhos. Na cabeça de um pai, deve ter passado o seguinte pensamento: meus filhos estão lá em Siquém novamente, pastoreando rebanhos. Opa, será que eles estão se comportando? Será que eles estão aprontando alguma coisa por lá? Melhor então eu verificar o que está acontecendo, se eles estão bem, se os meus rebanhos estão bem. Então José, vem cá. Vai lá dar uma verificada, por favor, para mim. O que seus irmãos estão aprontando dessa vez? Eu sei que quando você voltar, você vai contar tudo que eles estão fazendo, porque você me conta sempre tudo que eles fazem. Tudo que eles fazem de mal, você me conta. Então eu confio em você, tá? Então vai lá e verifica o que seus irmãos estão fazendo. Essa situação lá, esse ocorrido lá em Siquém, no passado, Jacó chega ao ponto de falar que a família dele ficou em apuros por conta daquilo, porque realmente a coisa foi feia, a coisa foi muito drástica, o que aconteceu lá. Meus irmãos, além de obedecer o pai, José então se dispôs aí, falou: papai, pode deixar que eu vou lá, vou verificar o que meus irmãos estão fazendo. Mas que outros interesses será que José tinha na hora que ele se dispôs a ir até lá? Vejam, os irmãos tinham ido cuidar do rebanho do pai, então, lá no Vale de Siquém. Dessa vez, José não tinha ido por ele. Por que eu falo dessa vez?
Porque José já pastoreava os rebanhos com seus irmãos. José já trabalhava juntamente com seus irmãos, pastoreando os rebanhos. Mas dessa vez, então, ele não foi. Ele ficou com o pai. Eu sou curioso com respeito a distâncias, e eu fico olhando o mapa, né, daquela região naquela época, e eu fui verificar a distância, então, de Hebrom até Siquém. Cerca de 60 quilômetros, meus irmãos, 60 quilômetros. Não é tão longe assim, né? E também não é tão perto, mas, enfim, 60 quilômetros. 60 quilômetros de caminhada. 60 quilômetros sem um asfalto, sem uma calçada. 60 quilômetros, talvez tivesse uma trilha, alguma coisa assim, mas eram 60 quilômetros no deserto. A Bíblia não relata a época do ano, né, se estava quente ou se estava frio, mas, enfim, numa região inóspita, né, numa região com animais selvagens, numa região perigosa, de fato. 60 quilômetros. Aí o curioso aqui foi o Google Maps e verificou lá, caminhando daqui até aquele outlet que tem ali na BR-060, que são mais ou menos 60 quilômetros. Quantas horas eu levaria caminhando até lá, sem parar, caminhando diretão? O Google calculou para mim 12 horas de caminhada. Então, se eu sair 5 da manhã, sem parar, caminhando direto, 5 da tarde eu chego lá, né, ainda com sol, uma coisa assim. Eu saio com o sol nascendo e chego, então, antes do sol se pôr, né? Mas são 12 horas de caminhada, meus irmãos, direto, tá? Sem parar, sem descansar. É uma caminhada longa, né? Uma caminhada bem longa. E José se dispôs. Então, vou caminhar e vou lá, então. Apesar de ser jovem, bem jovem, o Jacó assumiu, então, entre aspas, perigo, né? O desafio para que José fizesse essa caminhada, fizesse essa viagem, então. Saísse de Hebrom e fosse lá para o Vale de Siquém, encontrar com seus irmãos. Eu creio até que Jacó deveria ter pensado em alguns sentimentos, né, conforme a história nos narra um pouco antes, com respeito ao sentimento dos irmãos em relação a José. Será que ele ficou preocupado com isso? Vou mandar José para lá, sozinho, encontrar os irmãos dele e ver o que eles estão fazendo e trazer para mim notícias, né? Enfim, eu creio que Jacó tinha isso em mente, né? Afinal de contas, lembra lá no texto, falou que Jacó ficou pensando em cima daquilo, sobre aquilo que José tinha falado, né? Sobre todo aquele contexto. Enfim, Jacó mandou José ir encontrar com os irmãos, mesmo conhecendo todo aquele cenário de ódio existente entre os irmãos de José. Meus irmãos, apesar de Jacó amar mais a José, a Bíblia não fala que Jacó odiava os outros irmãos. A Bíblia não fala isso. E Jacó não gostava dos outros irmãos, né? O Jacó odiava os outros irmãos. Não, a Bíblia fala que Jacó amava mais a José. Conseguimos deduzir também que Jacó também amava os outros irmãos, mas tinha predileção por José. Tanto amava que ficou preocupado com eles, né? Olha, vai lá, José, vai verificar como estão os teus irmãos. Aqueles teus irmãos também são irmãos amados, tá? Eu os amo também. Então vai lá olhar como eles estão. Vai ver o que eles estão fazendo lá. Vai ver como eles estão trabalhando lá. Se eles estão se comportando ou não lá. Apesar de todas essas circunstâncias, então, os planos de Deus sempre são cumpridos. Não interessa a forma como a gente enxerga essa história. Não interessa o enfoque que a gente dê a essa história. O primeiro plano aqui, o principal, são os planos de Deus. É o cumprimento dos planos de Deus. E Deus, então, desde esse momento, já começa a trabalhar o coração de José. Todos aqui conhecem a história de José. O que acontece com José depois? José vai ao Egito e se torna aquele grande governante e tudo mais. Mas Deus começa a trabalhar com José desde já. Lembra da biografia de José, lá dos 17 anos de idade que eu citei? Não parecia ser um menino muito bacana da gente estar perto dele, né? Nos dias de hoje, a gente talvez até quisesse alguma distância dele. Mas Deus começa, então, a trabalhar. E começa a trabalhar com obediência. Jacó chama José, o filhinho querido, o filhinho mais amado, e fala, José, vamos botar um dia de caminhada, tá? Um dia inteiro de caminhada. Então, sai daqui e vai atrás dos teus irmãos. José podia falar, não, pai, para com isso. Você já viu o caminho que é para lá? Meus irmãos, eu creio que José já deveria ter ido para lá. Eu acho, já falo por quê. Mas, enfim, José podia ter falado, não, pai, para com isso, não quero ir lá não, né? Mas José foi.
José obedeceu. Então, e nesse percurso também, em todo esse caminho, todos esses fatos que começam a acontecer na vida de José, José também precisava começar a aprender a obedecer e confiar em Deus. Voltando ao texto, então, a partir do verso 14, dando continuidade, então, à leitura, diz assim, a segunda parte lá do verso 14. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Então, José, no caminho, né, chegando lá perto de Siquém, já no vale de Siquém, ele se perde. Bom, se José saiu lá de Hebrom e chegou a Siquém, ele conhecia o caminho. Ele sabia como chegar lá, né? Ele não tinha bússola, talvez, naquela época, para se guiar. Olha, vai em direção X, direção norte, para que você consiga chegar a Siquém. Ele foi por algum caminho que talvez ele já conhecesse, tá? Eu estou presumindo isso, talvez ele já conhecesse esse caminho. E diz assim, a partir do verso 15, um homem o encontrou vagueando pelos campos. Ele estava perdido. E lhe perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou em Dotã. Curiosidade de distâncias também, são mais 20 quilômetros de caminhada, tá? Cerca, aproximadamente, aí, 20 quilômetros de caminhada. Então, talvez aí metade de um dia de caminhada, por aí. Então, como eu falei, a Bíblia não traz escrito se essa foi a primeira vez ou não que José foi a Siquém. Eu sei que ele conseguiu chegar a Siquém. Ficou perdido lá, vagueando, perdido, mas ele conseguiu chegar ao primeiro destino dele. E mesmo tendo chegado lá, ele ficou perdido. Quando ele chegou naquele vale, que ele procurou os irmãos e não achou os irmãos, talvez no local onde os irmãos costumavam ficar com os rebanhos, ele ficou perdido. Ele ficou baratinado, andando de um lado para o outro lá, vagueando, a Bíblia fala, totalmente perdido. Até que vem um homem, né, e passa a orientá-lo então. Eu me coloco então na posição de José, lá na situação de José, perdido, sozinho, num local bem distante de casa, né? Bem longe de casa mesmo, 60 quilômetros de casa. Sabe o que eu perguntaria? O que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Podia estar na casa do meu pai lá, no bem bom, sendo mimado por ele, comendo tudo do bom e do melhor. E eu estou aqui, nesse lugar, sozinho. O que é que eu vim fazer aqui? Imagina, eu acho que eu me perguntaria isso com toda certeza. Meus irmãos, e aí que Deus entra em cena. Lendo todo o capítulo 37, se os irmãos depois puderem fazer isso em casa, o Senhor Deus não é citado nenhuma vez nesse capítulo. Nenhuma vez ele aparece. Aparece o termo irmãos, referindo aos irmãos de José, aparece mais de 20 vezes, se não estou enganado. Conta a história de José, também fala muito sobre José, mas Deus não aparece no texto. A palavra Deus, né, o nome de Deus, não é citado no texto. Mesmo assim, Deus estava lá. Mesmo o texto não falando que Deus estava lá com José durante toda aquela caminhada dele, mesmo o texto não falando que Deus estava lá com José, quando José chega lá no Vale de Siquém e fica perdido, Deus estava lá com ele. E Deus providencia um homem, uma pessoa que chega perto de José e começa a conversar com ele. E essa pessoa informa para José que os irmãos não estavam mais lá e que tinha ido para Dotã. Apesar dessas circunstâncias, então, que muitas vezes nós passamos, onde parece que Deus não está presente, Deus sumiu da nossa vida. Cadê Deus? Onde está Deus? Acabamos de orar por vários irmãos da igreja que estão em situações difíceis de saúde, situações difíceis na vida. Onde está Deus? Será que Deus sumiu? Será que Deus me abandonou? Será que eu estou sozinho agora? Não, meus irmãos. Deus nunca some de nossas vidas. Deus nunca desaparece de nossas vidas. Apesar do capítulo 37 inteiro não citar Deus, Deus estava lá. E Deus providenciou um homem para ajudar José, para mostrar o caminho para José. Meus irmãos, certamente Deus estava moldando o coração de José. Deus estava começando a mostrar para José quem é o soberano, quem é que manda. Quem é o dono de todas as coisas, quem controla todas as coisas. E não, claro que é o próprio Deus, e não José.
José é aquele menininho mimado, que sonhou com os feixes, lembra? Se reclinando perante ele, que sonhou com as estrelas, com a lua, o sol e as estrelas se reclinando perante ele. Mas Deus estava começando a falar para José: José, quem controla a sua vida não é você, não. Sou eu. Eu que tenho controle sobre todas as coisas. Dando sequência, então, ao texto, a partir do verso 18, queria que os irmãos voltassem a acompanhar. Diz assim o texto: Mas eles o viram de longe, os irmãos de José, falando já dos irmãos de José. E antes que chegassem, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Acho que a gente tem aqui uma confirmação bem prática de como é que estava o coração daqueles irmãos de José. Lá no verso 4, então, como nós lemos, diz assim: quando os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar amigavelmente dele. Ó, lá vem aquele sonhador. Já começavam a zombar de José. José chegando para ver como eles estavam, para ter notícias deles e levar essas notícias para Jacó. Os irmãos já vão zombando desde longe. Ó, lá vem longe, estou vendo ali aquele camarada. Está vendo aquela túnica bonita ali? Eu conheço aquela túnica, nós conhecemos aquela túnica. É do filhinho do papai. Então já começavam a caçoar dele desde longe. No verso 8 também a gente tem mais uma vez citado, falando sobre o ódio dos irmãos de José para com José. Então o texto deixa muito claro que os irmãos de José, de fato, o odiavam bastante, ao ponto de pensarem até em matá-lo, em fazerem um plano para matá-lo. Eles estavam totalmente decididos a acabar com aquela pessoa a quem eles odiavam. Aquilo era um plano para eles infalível. Vamos acabar com o nosso problema. Vamos matar logo esse José, a quem nós odiamos, e acabar logo com isso. Lembre-se que os irmãos de José eram capazes de muita coisa. Lá em Siquém, no passado, novamente, eles mataram todos os homens naquela região. Por ódio, por raiva, né? Por conta do acontecido com a irmã deles. Meus irmãos, eles eram capazes disso mesmo. Eles planejaram e iam fazer isso mesmo. Não tenho dúvida disso. Esse era o desejo do coração deles. E o nosso coração, meus irmãos, também é um coração mau. Infelizmente, né? O pecado habita em nós. Nós somos pecadores. Nosso coração é mau e enganoso. E facilmente, muito tranquilamente, a gente é dominado por ódio. Peraí, para com isso. Eu nunca falei que ia matar ninguém. Eu nunca odiei ninguém ao ponto de matá-lo. Será? Será que nunca em nossa mente a gente odiou alguém ao ponto de querer que essa pessoa morresse? Que essa pessoa sumisse da minha vida? Que esse irmão da igreja nunca mais chegasse perto de mim? Porque eu odeio tanto. Ele faz tantas coisas que eu não gosto. Ele faz tantas coisas que me desagradam. Eu odeio tanto. Ele usa até uma túnica bonitinha. Uma túnica de mangas largas, mangas longas. Ele é até preferido por alguns irmãos dentro da igreja. Como eu odeio aquele irmão. E aí? Será que eu nunca agi da mesma forma que os irmãos de José? Quando viram lá, José chegando lá de longe e pensaram, é agora que a gente acaba com o nosso problema. Vamos matar logo esse rapazinho aqui? Quero ver ele sonhar agora. Quero ver o que esses sonhos dele vão virar agora, né, quando ele estiver morto aqui. Meus irmãos, temos que olhar para nós mesmos. Temos que tomar cuidado. Porque muitas vezes nós odiamos um irmão. Nós falamos mal do irmão. Nós não conseguimos falar bem do irmão. Nós preferimos falar mal. Preferimos agredir. Preferimos jogar pedra. Do que sentar com esse irmão, conversar, restabelecer um vínculo de pessoas que nasceram de novo. Irmãos em Cristo. Que estão vindo aqui à igreja, porque são pecadores, porque carecem e necessitam da misericórdia de Deus. Ao invés de fazer isso, eu prefiro matá-lo, eu prefiro odiá-lo e matá-lo. Na mente, a gente faz isso o tempo todo. Meus irmãos, Deus age em nossas vidas. Deus age em nossas vidas de forma que a gente não compreende, que a gente não entende.
E ainda bem que, graças a Deus, né? Graças a Ele, que nunca alguém aqui se levantou de fato para planejar a morte de outro irmão. Graças a Deus, apesar de que na nossa mente, eu tenho certeza absoluta que todos nós já fizemos isso. Vamos cuidar, vamos nos humilhar perante Deus para que a gente não caia nesse pecado, para que a gente não caia nesse mesmo problema que os irmãos de José tinham, que era de odiá-lo profundamente. Dando sequência ao texto, então, já no finalzinho, lá no verso 21. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem o sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Lembrando um pouco, Rúben era um dos irmãos. Os irmãos de José odiavam José. Rúben também odiava José. A Bíblia não fala, mas Rúben era um dos irmãos, era o irmão mais velho. E ele também odiava José. A Bíblia fala que todos os irmãos de José, o odiavam. E apesar desse ódio, Deus fez com que ele parasse para pensar um pouquinho, parasse para meditar um pouquinho. Deus moveu o coração de Rúben. Apesar de todo aquele ódio, Deus não estava ausente. Apesar de não ter sido citado aqui no texto bíblico, Deus não estava longe. Deus não estava lá no céu, no seu trono, longe de toda aquela situação, de toda aquela cena que se desenrolava. E Rúben planejava, né, salvar José. Ele tentou fazer isso, pedindo para os seus irmãos não matá-lo naquele momento. Deixa só ele no poço aí quietinho, que aí a gente não derrama o sangue dos nossos irmãos e a gente não vai sofrer nenhuma consequência mais grave. Deus tocou no coração de Rúben. Deus falou com Rúben. Tenho certeza que não foi por Rúben por si mesmo que tomou essa decisão. Tenho certeza. Rúben estava tomado, era do ódio de Moisés. Rúben queria, do ódio de José, pelo ódio de José. Ele queria era matar José. Ele queria acabar com José também. Mas foi Deus que agiu na vida de Rúben para que ele falasse aquilo então para os seus irmãos. Meus irmãos, essa história de José não quer nos contar somente um fato de um jovem mimado e sonhador. Ou mesmo a história de um jovem perdido, sem rumo no deserto, sem saber para onde ir, sem saber como encontrar seus irmãos. Ou mesmo a história dos crápulas dessa história, né, que seriam os irmãos de José, que o odiavam e queriam matá-lo. Ou mesmo a história de um pai que amava mais um filho em detrimento dos outros filhos. Essa história, meus irmãos, tem muito a nos ensinar. A gente tem muito a aprender com o que a Bíblia nos fala aqui. A grande importância que podemos ver nessa história é vermos como Deus se manifesta. Deus se manifesta em nossas vidas, mesmo em momentos que agimos de forma mimada, como José agiu, que agimos de forma sonhadora, como José agiu, que agimos de forma infantil, como José agia, que agimos de forma sem buscar a Deus em primeiro lugar, e sem buscar a Deus sobre todas as coisas. José, quando chegou em Siquém, estava perdido, sem rumo, sem caminho. A quem ele recorreu? Ele clamou a Deus por ajuda, ele clamou a Deus que o ajudasse ali, porque ele não encontrava os seus irmãos. Imagina, os irmãos dele podiam ter sido mortos por alguém lá daquela região, em retaliação pelo que aconteceu no passado. Ele não buscou a Deus. Mesmo assim, Deus se manifestou através daquele homem que o ajudou. Tenho certeza, meus irmãos, que Deus move corações. Deus sempre restaura vidas através de Jesus Cristo. Os planos de Deus são infalíveis para todo o seu povo. Os planos de Deus são infalíveis para toda a sua igreja. Os planos de Deus são infalíveis para nós. Deus tinha um plano para a vida de José. Deus tinha um plano maravilhoso para a vida de José. A gente sabe o que aconteceu com ele depois. Todos os planos de Deus são infalíveis. Talvez como José, nós tenhamos um sério problema em nos autopromover. José era aquele meninozinho amado do pai, aquele garotinho amado do pai. Talvez ele se sentisse o cara,
Depois, então, daqueles 2 sonhos que ele teve, né? Olha, eu sou o que sou. Muitas vezes nós nos colocamos com esse tipo de postura, de nos autopromovermos e deixarmos o nosso coração pecaminoso nos levar a crer que nós somos alguma coisa. Isso é perigoso. Isso nos leva a um pecado muito sério. Então, e mesmo nós, filhos de Deus, que somos salvos, que recebemos a Cristo como Salvador, somos incapazes de conquistar qualquer coisa para nossa própria reputação. José talvez estivesse querendo cavar ali alguma coisa para sua reputação, né? Como o filhinho perfeito, o filhinho que não tinha defeito algum, o filhinho que chegava por pai e falava dos erros dos irmãos, mas nunca contava dos seus próprios erros. Talvez ele estivesse montando ali um cenário de, olha, eu sou o garotão perfeito. Ele queria se autopromover, muito provavelmente. Meus irmãos, não se iludam. Nós somos incapazes, totalmente incapazes, nós somos pecadores. É Deus quem nos promove. É Deus quem nos dá qualquer tipo de reputação ilibada. Foi Deus que trabalhou na vida de José. Não foi José que trabalhou na sua própria vida. Era impossível para José fazer isso. José era pecador. É Deus que nos dá uma reputação ilibada. Não há mérito nenhum nosso nisso. O mérito é todo de Deus. José, apesar de tudo que ele fez, ele era homem, ser humano, como com cada um de nós. Igualzinho, pecador, cheio de defeitos, cheio de problemas. E a gente já pôde ver vários dos problemas dele lá desde a juventude dele. A Bíblia nos relata muitas coisas desde dos seus 17 anos. Mas Deus o capacitou. Foi Deus que deu condições a José a fazer o que ele fez. Foi Deus que fez José se tornar o homem que ele se tornou. Não foi José. A gente lê essa história muitas vezes pensando que José que era bonzinho. José que foi capaz, a gente vai ver em alguns domingos para frente aqui, de fugir do pecado. Né? José que tinha essa capacidade. Não, meus irmãos, não se iludam, nós não temos essa capacidade. É Deus quem nos capacita. Nós somos nada. Nós somos totalmente nada. Inteiramente nada. Pecadores. Totalmente merecedores do castigo eterno. Mas através de Jesus Cristo, que morreu na cruz, que nos salvou, nós temos essa esperança de um dia estarmos lá no céu, junto com Ele, junto com Deus, junto com Jesus Cristo lá, glorificando a esse Deus magnífico, glorificando a esse Deus que capacitou José a fazer as coisas que ele fez. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, para que os nossos corações sejam esvaziados de nós mesmos, para que a gente nunca pense que nós somos alguma coisa, ou que nós podemos alguma coisa. Deus é quem nos capacita. Deus é quem faz por nós. E Deus faz por nós enquanto a gente dorme. Literalmente enquanto a gente dorme. Somos, como dizem por aí, zeros à esquerda. Não valemos nada. Nada. Se arrancar esses zeros à esquerda, o número continua o mesmo. Não vale nada. Não serve para nada. Isso somos nós. Mas é Deus, por sua infinita misericórdia, que age por nosso intermédio. Amém? Vamos orar? Deus bendito, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é tão rica, ó Deus, em nos ensinar que Tu és um Deus soberano, que Tu és um Deus sempre presente, ó Pai. Tu és um Deus que nunca nos abandona, ó Deus. Nós ficamos longe de Ti muitas vezes, ó Pai. Nós somos pecadores e às vezes queremos resolver as coisas por nossas próprias vontades, ó Deus, por nossos próprios planos, ó Deus. E, ó Pai, Te pedimos perdão por isso, ó Pai. Te pedimos perdão porque temos agido de forma má. Temos agido de forma errada, ó Deus. Temos agido com ódio em nossos corações, ó Deus. E queremos resolver tudo por conta própria. Ó Deus, fala às nossas mentes, ó Pai. Enche o nosso coração do Teu Santo Espírito, ó Deus. Faz-nos transbordar, ó Deus, para que a Tua vontade seja viva e seja manifesta em cada um de nós, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. É assim que oramos e Te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nós temos uma aniversariante, que é a Daniele Prado. Ela não está aqui hoje. Tem algum aniversariante de casamento? Alguém que está fazendo aniversário essa semana?
A gente está fazendo aniversário de namoro, né? Então, louvo a Deus por 17